Seja bem-vindo a mais um Up Talk, né? Que idiota. Mano, você vai na casa dos caras e faz xixi na porta ainda. Tá tirando, né? Isso que dá de trazer aqui, né? A concorrência. Idiota. Isso que é ruim é intimidade, gente. Não dê intimidade. Tá, foi muito bom. Que isso aí. Bom, e aí, galera, sejam bem-vindos a mais um Resenha. Resenha, pra quem não sabe, é o nosso podcast aqui do NIL, do Culto de Jovens da Igreja Amor e Movimento. E hoje nós temos a presença aqui de Gustavo Maas Naville. E aí, galera, não sei pra onde eu olho, né? Mas você pode olhar Rafael, pra cá. Tem que acender aquela lâmpadazinha que nem no Jornal Nacional, mano. Acende vermelhinha, você olha pra câmera. Mano, o cara só tá fazendo críticas. Há 15 minutos. Não, brincadeira. Tô amando estar aqui, tá maravilhoso. Brincadeira, tá, gente? Isso aqui é intimidade, tá, gente? O problema da intimidade é essa. Meu padrinho de casamento, eu fui padrinho dele também. Intimidade temos. Eu ia falar uma palavra que eu não posso falar aqui, né? O quê? Não vou falar não, porque eu não sei se pode falar, né? Não, relaxa, pode falar. Meu irmão, que eu fui padrinho do Bueno, ele não foi. Isso que eu ia zoar. Guilherme. Pô, saudades Guilherme. Tô com saudade desse Guilherme safado. Bom, estamos aqui hoje. Antes de começar, vamos à obrigação. Curte o vídeo aí já, antes da gente começar a falar. Se inscreve no canal. Tem muita gente que vem, assiste o vídeo e não é inscrito no canal. Então aí tem um vídeo lá que tem 300 visualizações e a gente tem 190 inscritos. Mancada, né? Então se inscreve aí no canal. E hoje nós estamos aqui com o líder do UP, Gustavo Naville, para falarmos de gerações. Para falarmos entre conflitos de gerações, pontos positivos, negativos. Nós aqui que trabalhamos com jovens, eles que trabalham com adolescentes. E vamos trocar uma ideia sobre isso. Beleza, Gu? E aí? Beleza, tudo bem, gente? Eu acabei de olhar, não seguia. Então, tô inscrito aqui, ó. Prova pra vocês, hein? Vamos se inscrever, ó. Eu tô inscrito, hein? Quero ver vocês. Esse cara deu mó bronca ali, eu vi aqui, mano, não sou inscrito. Agora eu sou inscrito. Relaxa. A Kátia, a gente mudou aqui pra igreja. Ela não seguia a igreja no Instagram. É um crime, né, mano? Isso era um crime. Agora eu segui. Mas acontece nas melhores famílias. Bom, Gu, primeiro se apresente aí pro pessoal, fala de você então. aí. Bom, vou falar. Primeira coisa sou o Gustavo, sou casado, tenho 26 anos, por mais que não pareça. Pareço mais velho ou mais novo, Rafael? Acho que mais velho. Nossa, que tristeza. Não, tô brincando. Sou casado com a Milena, faz 2 anos, acho que vai fazer 3, se eu não me engano. Vai fazer 3 já. Fazer 3 anos. Rápido. E faço parte da equipe do UP, né? Uhum. A gente tá em 18 pessoas, aumentando para 20 pessoas. Legal. Né? Em breve aí. 2 novas contratações, né? Contratações de peso. Uma delas é um bariátrico, então por isso que é uma contratação de peso, né? Mas tá reduzindo, daqui a pouco vai ficar leve. Exatamente, o Lucão, abraço pro Lucão. Abraço, Lucão. O bichão tá bonito, hein? Tá, mano, tá magrão. Professor, professor, tô vendo. Da hora. Fazendo uns videozinhos de jaleco. O Lucão tá viu? brabo. Vestibular. Eu não sei o Instagram do Lucão do vestibular, mas depois segue lá. Vestibular do Zero? Do Zé? Vestibular do Zé, segue lá, o Lucão tá dando dicas pra vestibular, você é adolescente, corre lá. Bom, e nós vamos falar sobre isso, adolescente, jovem, conflito, gerações, geração Z, geração Y, quais são os novos desafios, essa bagunça toda, né? Sim. E Gu, você lidando com adolescentes, porque você não trabalhava com adolescentes, né? Não. E começou aqui na Igreja Nova. Qual foi o seu primeiro, assim, começou a trabalhar com adolescente, qual foi a sua primeira surpresa? Vamos dizer assim. Olha, a gente vai pro segundo ano, né? Começou o segundo ano em fevereiro trabalhando com adolescentes. Uhum. E se for pensar, vocês sonhavam em trabalhar com adolescentes? Do nada, assim, provavelmente eu vou falar que não. Sim. Mas já tinha lá uma pulguinha pela juventude, né? Essa geração do meio do caminho. Uhum. Quem tá entrando na universidade foi sempre um sonho trabalhar com isso. Então eu acredito que foi um direcionamento de Deus. E algo que me chocou bastante é a intensidade deles, mano. É bizarro. Seja de 11 a 17, 18 anos, né? Que a nossa faixa etária tá entrando, tá saindo. Uhum. É bizarro, eles são muito intensos. Isso é muito legal, mano. Isso é muito legal. Eles nunca estão no meio do caminho, né? Eles nunca estão vacilando, eles sempre estão na pegada de alguma coisa. Pode estar fora do seu radar, né? Você fala, nossa, tá tão desanimado com isso, mas com alguma coisa ele tá animado ali, ou ele tá sendo intenso. Isso é muito legal. Então, o seu desafio para lidar com essa intensidade é apontá-la para um caminho bom, positivo. Exatamente. Assim. Como diria
Uncle Ben, o tio do... fazendo propaganda do Spider-Man que vai lançar novo aí. Grandes poderes requerem grandes responsabilidades. Sim. Falou especialista, né? Mas não sou especialista em quadrinhos, não. Mas é isso, eu acho que eu tenho certeza que eles têm um potencial gigantesco. Sim. Eles são muito capazes, a gente vai falar sobre isso, Sim. né? São muito inteligentes e são muito fortes. E se direcionar isso pra coisa certa, mano, legal. Eles voam. E até uma coisa que eu ouvi o Marcos Madaleno falar, que geralmente as pessoas criam já um rótulo da geração mimimi. Sim. E falam, geração mimimi, não quero saber, não sei o que. Já ouviu, tipo, né? Aborrecente. Aborrecente e tal. E já cria uma distância maior ainda, Sim. né, pra eles. Quando na verdade não, nós estamos aqui pra guiá-los nesse caminho, né, pra ajudá-los. Exatamente. E até a Bíblia nos traz referências de pessoas mais velhas que discipularam pessoas mais novas. Sim. Tipo Paulo e Timóteo. Timóteo é o jovem ali na fé, Sim. que tá cuidando de uma igreja Sim. inexperiente, e Paulo tá ali pegando ele pela mão, Timóteo, vamos lá aprender e tal. Muito legal. Então acho que essa talvez seja a nossa missão com essa galera, Sim. né? Ter um Se você cuidado. citou Timóteo, sempre quando alguém fala, a gente quer trabalhar com vocês no ministério, ou... Enfim, quando a gente vai discipular alguém mais de perto, a primeira coisa que eu gosto de fazer é falar, mano, vamos ler 1ª e 2ª Timóteo? Sim, obrigação. Porque, porque ali mostra até pra nós, né, como que é a vida com Deus e o dia a dia, tanto da igreja local quanto Sim. pessoalmente, né, Sim. você e o seu chamado. O discipulado pessoal, isso né? É muito legal. Isso é muito Eles legal. dão dica até pra parte de saúde, Tudo, né? Timóteo tudo. tá mal do estômago. Bebe lá o Bebe vinho lá que ajuda, se tá aí mal do estômago e tal. É da hora isso. Isso é muito legal, é verdade. O cuidado, né? Sim. E aí, dentro disso, desse cuidado de discipulado e tal, vocês trabalham mais com adolescentes, então é meio que uma posição mais de mais velho com mais novo, né? E a gente com jovens, que é gente da nossa idade. Sim. Ou mais até mais velhos, velhos, que a gente tem. Pessoas mais velhas. E um desafio um pouco diferente. Pra você, qual é a maior... quais são, na verdade, as maiores dificuldades dos adolescentes de hoje em dia? As maiores dificuldades, eu acho que... Não vou falar problemas, né? Porque se for colocado pro lugar certo, virá algo bom. Eles fazem uma tempestade num copo d'água e muitas vezes eles se afogam nesse copo no d'água. copinho ali, né? É engraçado tipo, isso. criou o problema, aí o problema já virou um sufoco, aí já tá muito grande, gritando, aí... Vai. Aí você olha assim e fala, mano, mas isso se colocado pro lugar certo, dá bom. Porque Sim. também a gente não pode cair naquela armadilha que você falou agora há pouco. O aborrecente, só tem dificuldade. Mano, é apaixonante, né? Você lidar com pessoas nessa idade. E se eu for responder a pergunta qual que é a maior dificuldade, eles estão numa fase que eles vão descobrir provavelmente que eles vão namorar e se der certo casar. Sim. Que faculdade eles vão fazer, né? E carreira que eles vão seguir. São decisões muito importantes para uma vida inteira que eles tomam num período de curto, né? Curto 2 anos, vai. E de pouca experiência. Sim. Então, acho que a maior dificuldade é conseguir que eles tomem as decisões por si, né? E que eles olhem para Deus e sejam direcionados pelo Espírito Santo para ir para o lugar certo. Sim. Porque uma coisa é olhar e tomar decisão por eles, né? Mas aí quando der errado... A culpa é sua. É minha. Ou eu direcionar o princípio, né, que a Bíblia fala e fala, é isso que a Bíblia diz, e aí, vamos seguir ou não vamos, né? Sim. Eu falei, mano, eu apliquei isso e deu certo. Isso é muito legal, porque eles aprendem muito por esse lado. Do exemplo, né? Do exemplo. Então eu diria isso, mano. É esse vigor, é todas essas decisões, é uma bomba, Sim. E até lidar com a frustração do erro, que vai acontecer. E a exposição é o que vai gerar o crescimento deles, mano. Isso é muito legal. Com certeza. Eu posso dar exemplo de vários adolescentes aqui que estão crescendo demais. Em um ano, que a gente tem 1 ano e pouco, né? Acho que deu 1 ano e meio agora. De discipulado ali que vocês tiveram com eles, né? Estão voando. Que legal. Se eu for, por exemplo, descrever, eu olho pro Pedro, que é quem dirige o louvor, ele e a Bel, né? Eles começaram com a gente, os 2 adolescentes da banda. E, hoje, você vê o Pedro comparado a 1 ano e meio atrás, é muita diferença. Ele dirigiu o louvor no culto de domingo há uns domingos atrás. Sim. E, muito legal. Isso é apaixonante, porque muito talento, muito esforço, exposição, correção. Erro, acerto. Normal. Tipo, você lapidar, né? Ou o Espírito Santo lapidar, enfim, crescer e dar frutos. Isso é muito louco, mano. Que da hora. Isso é muito louco. Acho que muito legal. É um dos maiores desafios, esse. Tô falando demais, né, Rafael? Não, é pra você falar. Você veio aqui pra isso. O mais interessante é, se eu for olhar pro meu ministério e falar, mano, que legal, Deus vai me colocar aqui, eu quero realizar grandes coisas. Agora, Deus olhar pra você e falar, investe o seu tempo,
o que você tem de mais precioso, estuda o seu conhecimento, as suas amizades, né? Sim. Traz seus amigos pra perto. Isso é muito legal, Sim. porque o ministério é feito disso. De amigos, de pessoas que você caminha. Pra investir na vida de pessoas, isso é muito louco, né? Isso é muito louco. Não, na verdade é até um privilégio, né? Sim. A gente olha assim e fala, caramba, Deus, valeu, hein? Não, é muito legal. Tô fazendo um negócio incrível aqui. E o impacto que vocês geram nessa molecada, eu tenho certeza que deve trazer um retorno absurdo. Deles virem conversar com vocês. Sim. E contar a experiência. Puxa, eu tive uma experiência com Deus. É muito louco isso, muito né? louco. É muito tipo, legal. que não entendia nem o que era experiência com Deus e vir falar um negócio. Aí você fica, isso aí é Deus falando, sabe? Sabe a primeira vez que eles ouvem a voz de Deus? Sim. É bizarro, né? Isso é tipo, muito vem legal. te contar, eu senti um negócio, não sei o quê. Fala, então, isso é o Espírito Santo. Sim. Não, é muito legal. Tipo, tem muitos testemunhos, né? Se a gente for falar sobre gerações, acho que a primeira coisa, até pra falar sobre testemunhos deles, é que eu sempre falo pra nossa equipe, né? Nossa equipe, eu me incluo na equipe, né? Que a gente é como se fosse um missionário em tempo integral em outro lugar do mundo. Porque a linguagem que eles falam é totalmente verdade. diferente. É verdade. Então... Não, é outro mundo, mano. Não, é outro mundo. Sim. Então, por exemplo, quando eu pego a nova tradução linguagem de hoje da Bíblia e eu passo pra eles, ali tem... Acho que já foi escrito há 20 anos. Ali tem palavras que eles não entendem. Sim. Aí você fala, mano, isso aqui até é meio ridículo, né? Então, o nosso papel é meio que traduzir a Bíblia e o Evangelho pra linguagem deles, né? Aí você fala, por que esse menino não tá entendendo nada? Talvez você tá falando em outra língua, né? E você tá falando de um jeito que você gosta de ouvir, né? Sim, que verdade. tá totalmente errado. Não é pra você gostar de totalmente ouvir. errado. Né? Não é a música que você gosta, não é a palavra que você ouviria. É verdade, é verdade. É ruim fazer algo que às vezes parece que não é pra te agradar, né? Sim, isso é muito legal. E aí você tem que dispor de tempo e de orar, pedir capacitação de Deus, porque algo que você tá fazendo ali é em outra linguagem. É, isso mesmo. E é muito louco isso. Sim. Muito louco isso. É Não sei se você louco. tem essa visão pra jovens. Acho que pra jovens é assim também. Também. Eu costumo falar pro pessoal que eu prego pregações que eu não gostaria de ouvir, às vezes. Às vezes. Tem coisas que sim. Mas tem vezes que eu falo, mano, eu não tenho por que ficar falando isso aqui. Tipo, eu não pararia pra me ouvir determinados assuntos. Sim. Mas é extremamente necessário, entendeu? Pra realidade daquilo que o jovem vive, passa. Até a maneira, a linguagem. Eu costumo falar pro pessoal, eu gosto de ouvir, por exemplo, muitos presbiterianos. Gosto de ouvir, tipo, tenho o hábito, assim, de ouvir... Tipo um Tim Keller da vida, que é um cara presbiteriano, vai sentar, vai ser algo muito denso, muito profundo, mas também com uma mensagem simples. Eu gosto daquilo. Só que se eu fosse pregar assim no New, a galera ia dormir, tá ligado? É incrível, mas eles precisam de algo diferente, de uma dinâmica, você precisa levar eles pra algum lugar de uma outra forma. É verdade. E eu não posso ser, não, é o jeito que eu gosto, eu vou fazer e pronto, acabou. Não, eu tenho que ser um missionário. Sim. Eu tenho que pregar, e é o que Paulo fala. Sim. Paulo chegava no meio dos eruditos, falava sobre filosofia, sobre poemas da época. O culto ao Deus desconhecido, né? Sim, é muito louco. Paulo faz poema pros caras que os caras ficam maravilhados. Isso é muito e aí louco. chega no meio do chucrão, ele falava de jeito simples. É verdade. Isso é incrível. Não, isso é muito legal. E eu acho que Deus capacita, né, pra nós falarmos. Eu brinco sempre com todo mundo lá. Quem tá entrando com 11 anos, tem que achar um pouquinho difícil. Quem tá saindo com 17, fazendo 18, entrando na faculdade, indo pro New, tem que falar, nossa, já tá um pouquinho infantil pra mim. Já deu, né? Porque se você não tá incomodado nos dois lados, é porque a gente não tá cumprindo o papel, né? Se o de 18 tá muito confortável, tá fazendo sentido, o de 12 não tá entendendo nada. Exatamente. Ou vice-versa. Exatamente. Se o de 12 já tá feliz, é o infantil ali. É verdade. E tem que estar incomodado, né? Porque a gente brinca que são muitas gerações dentro da mesma faixa etária ali, né? De 11 a 13, a gente até divide os connects assim. 11 a 13, 14, 15, 16, 17, 18, tipo, eles mudam muito rápido. Né? São desejos diferentes, são linguagens diferentes, né? Formas de entender diferentes, então a gente tem que ter essa contextualização até no connect. Isso é muito legal. O bizarro dessa galera também, que eu percebo, tipo assim, você tem que ter a sua oficina. Minha oficina são os meus sobrinhos. Tenho 3 sobrinhos, 2 de 8 e 1 de 10. 10 para 11. E, mano, é muito rápido. Você falou, é bizarro. A mudança é muito rápida. E eu percebo que eles, hoje em dia, têm mais bolhas do que na nossa época. Sim. A nossa época era a bolha do funk na escola, vamos dizer nichos, assim. Né? Bem mais nichada. A bolha do futebol, a bolha dos funkeiros, a bolha dos roqueirinhos emo, que chegou a ter na nossa época. Uma outra bolha aqui, outra ali, já era. Era isso, não tinha outra.
Mano, hoje tem, tipo assim, subdivisões, subcategorias, assim. Tem o cara que só joga um joguinho do celular. Sim. Então, ele tem um mundo ali, com aquela galerinha que joga aquele jogo. Sim. E tem o outro do PUBG, o outro do Fortnite, o outro do não sei aonde. Muito nichado. O outro do K-pop, o outro do, sei lá, dorama. E, mano, os caras vão embora. A cultura, tipo, coreana, hoje tá em alta. Sim, isso é bizarro. Mano, na nossa época, o que a gente ia ouvir de coreano? Não faz sentido ouvir K-pop, tá ligado? Nem um pouco. É bizarro isso, né? E é da hora. É uma mudança. Você tem que estar entendendo isso. É muito legal. Acho que o que a gente sempre bate... eu não gosto... Por exemplo, eu vou até voltar um pouquinho e depois falar do que a gente tá falando. Sim. Eu não gosto nem de usar palavras difíceis, né? Sim. Falar, você vai pregar sobre fim dos tempos. Escatologia, mano. Talvez eles nem saibam... Não faz ideia o que é escatologia. Mesmo depois de eu pregar, eu nunca vou falar essa palavra, escatologia. Sim. Ou eu vou falar sobre, você não pode separar a sua vida em dois, o dualismo. Não tem nada a ver com isso. Mano, a gente... Tá louco, dualismo. A gente brinca que até nesses nichos, a gente tem que conseguir fazer eles entenderem os princípios e aplicarem em tudo da vida deles. Então, uma palavra que a gente sempre bate a nossa vida não é dividida em dois. E eles vão carregar isso pra sempre, né? Sim. Os princípios que eles aprendem... Quantos princípios você não aprendeu na adolescência, né? Sim, na palavra de Deus, e aquilo foi... Não, é o que te construiu até hoje. Não, isso é muito legal. São as decisões que a gente tomou na adolescência. E decisões ruins também que colhem até hoje. Às vezes a gente vê um monte de jovem frustrado, machucado, cheio de marcas. Porque naquela época, né, na adolescência, foi tomando decisões erradas, foi batendo cabeça, sim, tentando entender. Por exemplo, eu preguei sobre santidade, processo de santificação, né? Gradativo na nossa vida e tal. No Up um dia, e a gente teve alguns comentários no perfil do Up. Os adolescentes, eles são bem peculiares, né? Mas tivemos 2 comentários que eu achei engraçado. Sim. Foram de pessoas que já eram mais velhas. Sim. E falaram que se desviaram e hoje é difícil voltar, ou estão voltando aos poucos. E não tinham 18, tinham mais que 18. Sim. E eu fico pensando, talvez eles ouviram, né, o trecho lá do que a gente colocou no Instagram e lembraram, putz, eu tomei decisão ali errada. E é um processo, né? Se você não aprende ali ou vai tropicando, vai deixando marcas. Sim, e colhe depois. Não, e a fase da adolescência para isso é extremamente importante. Por exemplo, na minha vida foi a fase que eu decidi servir a Deus. Foi ali, 16, 17 anos. E, mano, graças a Deus que eu decidi naquela época. Exatamente. Imagino que talvez eu não estaria colhendo hoje se naquela época eu falasse, não, vou viver aí. Sim. Porque, mano, é uma fase de formação ali muito importante. É verdade. Muito importante. Determinante, na verdade, para tudo que a gente vai fazer. E aí, dentro desses pequenos nichos que a gente tá falando e tal, fase de descoberta, eu acho que tem uns pontos legais da gente entender deles, e até mesmo da geração um pouquinho mais velha ali, que é uma geração muito independente, vamos dizer assim. Sim. Tipo, é a geração que sabe fazer tudo sozinho. Eles sabem. Como que faz tal coisa? Eles não precisam de um mentor. Eles procuram no Google. Sim. Geralmente eles não vêm nem te perguntar. O mecanismo deles é dar um Google e ver o que fala. E a gente sabe que o Google fala muita coisa boa, mas também fala muita coisa ruim. É verdade. Não é um guia pra vida deles ou pra vida, enfim, da maioria das gerações que tem se formado agora. Qual é o desafio pra vocês mostrarem pra eles? Olha, existe liderança. É importante. Aprenda a respeitar, a honrar, que você vai colher bons frutos. Olha, se eu for... Eu até brinquei antes, né, da gente começar, que eles são a geração que vê o tutorial ou lê um tweet e vira especialista, né? Mas isso é muito legal, porque tem vários exemplos. Eu vou citar os adolescentes, né? Sim. Eu pego o Dieguinho, por exemplo. Ele começou a mexer na câmera, aprendeu com o Samuca, o Rô e a Ana, foi se desenvolvendo e hoje ele é muito bom na câmera. Sim. Se eu for pensar, mano, isso é genial. Tipo, ele deve ter assistido uns vídeos no YouTube, faz curso. Isso é muito legal. É um exemplo de quem corre atrás e aprende. Eles absorvem muito fácil. Isso é muito louco. Eles são muito inteligentes. Muito inteligentes. Sim. E tem vários outros exemplos. O Mate, por exemplo, começou a editar foto. Mano, muito rápido. E aprende muito rápido. Hoje o Mate até trabalha com isso. Então, é um processo de evolução muito rápido, né? E eles, em algumas coisas, eles são muito autônomos. Tipo, eles pegam pra fazer. Isso é muito legal. Isso é um ponto muito positivo. Sim. Mas também,
tipo, falando no geral agora, né? Não especificamente dos dois que eu citei. Sim. Eles têm que... Toda essa geração, eles têm que aprender a se submeter, porque às vezes eles acham que sabem de tudo. Sim. Mas eu acredito que se submeter não é na imposição e chegar falando, não, você tem que fazer isso. É mais no exemplo e no convencimento mesmo. Sim. Tipo, ele chegar e falar, vamos fazer desse jeito, aqui é melhor, isso aqui funciona de tal jeito. Isso aqui não vai dar certo. E quando dá certo é muito legal. Ou, Sim. mano, posso fazer contigo? Aí você faz uma vez e dá certo, isso é muito legal. Sim. Porque, querendo ou não, eles olham e falam, tá dando certo, ou fiz dessa forma melhor, deixa eu ouvir. É muito do exemplo, a gente pode até brincar. Não, eles só veem o que a gente fala. Não, eles veem o exemplo, né? Exemplo. Isso é muito legal. E uma coisa engraçada é que a nossa geração era uma geração que gostava de ter os seus ídolos. Sim. Então a gente gostava de ter, tipo, o Ayrton Senna, muita coisa. Tá ligado? Não tanto o Ayrton Senna, que a gente é um pouco mais novo, mas, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho. Sim. Mano, ele era o ídolo da nossa geração. E, tipo, a gente era moleque. É verdade. Eu não sei você, eu ligava os vídeos do Joga Bonito. Ficava vendo os 10 melhores momentos do Ronaldinho Gaúcho. Nossa, meu Deus, eu me deliciava com aquilo. E aí eu vejo que essa geração, eles não têm esses grandes ídolos. Sim. Eles, na verdade... É pulverizado, É pulverizado. Tipo assim, eles têm até uma referência ou outra, mas é muito um lance de eu sei fazer, eu consigo, eu vou atrás e tal. Que tem um lado positivo, mas tem um lado de se preocupar de, mano... Não é bom ter uma referência? Sim. Não é bom ter um cara que você fala, poxa, eu me espelho nesse cara, entendeu? Tem dois caminhos que eu acho bem legal, a gente pode pegar a amostra. A vida real não é o TikTok nem o Instagram. Lógico. Mas a gente pode pegar duas amostras ou até YouTube. Quais são os vídeos que viralizam hoje? Sim. Não é um vídeo super produzido, num estúdio de TV. Não é. Na verdade, é engessado isso pra eles. Exatamente, um roteirinho. A autenticidade. Então, se a gente trouxer isso pra vida real, por exemplo... Eu jogo futebol contigo, você sabe como... Eu, Gustavo, sou competitivo. Sim. E trazendo pra nossa realidade, eu poderia esconder muito isso dos adolescentes que estão do meu lado. De tentar ser um cara mais certinho, não, você certo. Claro que tem a parte moral, tem que ser correto. Sim. Até eu gosto muito de ser correto, né? Mas quando você tá jogando bola, às vezes o sangue sobe, você chuta, dá um carrinho pra pegar a bola, tromba, faz... às vezes fala, não foi gol, foi falta, não foi falta. e ter os adolescentes conosco, eu brinco até com o Pedrinho sobre isso. Mano, discipulado é isso, né? Ele vê quem você é. Ser autêntico. Isso. E ele caminhar junto com você. Sim. Então acho que a autenticidade é uma das coisas que atraem eles e traz o discipulado, né? Sim. Se você até de ver os seus defeitos. Claro, se você ficar vulnerável. Eles gostam. Isso, tem que ser vulnerável. Quanto mais vulnerável e real você for, Sim. mais eles vão se aproximar. Se você ficar tendo aquela máscara de não, eu sou o santo, eu sou bem sucedido, eu sou... Não, mano. Eles não vão se inspirar nisso. Eu sou o cara que na quinta-feira tava jogando futebol, e achei que não foi falta. Falei, não foi falta. Aí chega no sábado e vai pregar sobre santidade, porque o processo tá acontecendo em mim também. Mas isso é diferente de ser... de ter libertinagem, de largar a mão, tá nem aí pro relacionamento errado. com Deus. Sim. Não, fiz tal... Não, calma, a gente tá no processo também. E é diferente de ser mentoreado. Mentorear alguém que fala, vai lá e faça isso. Discipulado venha comigo, cola comigo. Vê o que eu faço, vamos fazer junto. Eu erro, mas eu acerto, Exatamente. Eu tô buscando melhorar. E ele vê até o seu processo de busca, né? De aprendizado e tal. E isso traz eles pra junto de você, né, mano? Mas é um desafio isso. Você ser autêntico e ser vulnerável é um desafio, mas vale muito a pena. Ou falar, eu não sei como fazer, vamos descobrir juntos. E é um desafio porque os nossos líderes lá no passado não eram vulneráveis. Mano, eu acho que alguns eram e outros não eram. Mas assim, os ideais que a gente tem. A gente idealizava, eu acho que a gente idealizava. Não sei, é uma discussão que eu não sei. Pode ser. Mas eu acho que era. Quando eles falhavam, era um conceito, assim, de que, tipo, naquela época eles tinham que mostrar a perfeição. Eu não sei você, mas, tipo, meu pai tinha isso. Sim. Meu pai tinha um conceito de que, não, eu tenho que sempre estar certo, sempre dar o melhor pela minha família, sempre estar correto e tal. E aí, quando ele falhava, ele não gostava de assumir que falhou, entendeu? Sim. Ele tinha dificuldade com isso. E aí eu acho que a gente cresceu mais assim, entendeu? Vendo uns ideais, tipo, nossa, olha o cara lá, não sei o quê. E a gente tinha esse lance, né, mais distante. E eles não gostam disso. Sim. É engraçado, eles não gostam de coisa feita na TV, por exemplo. É verdade. E, tipo, porque é engessado. Exatamente. Por exemplo, eu brinco, quando eu tô no culto, faz piada, ou a gente insere alguns elementos durante o Connect, ou no culto, ou qualquer outra coisa, ou até nas redes sociais. A gente já teve post que era a gente cantando uma música que não era
sacra. Tipo, eles nem sabem o que significa isso. Não era, tipo... Não era não quero usar a palavra errada. Não era... Religiosa, né? E aí pegou a letra, fez um joguinho de palavras lá. Sim. Pra falar muito sobre o dualismo também. A gente precisa ser autêntico. Você aqui e você lá fora tem que ser a mesma pessoa. Há uns sábados atrás, um menino tava sentado na primeira fileira assim. Eu tava pregando, não sei o que aconteceu. E ele meio que tropeçou assim, empurrou a cadeira da primeira fileira. Mano, eu comecei a rachar o bico, velho. Eu falei, mas como que eu continuo a pregação? Acabou de quase caiu aqui. Mas, tipo, até nisso, né? Não, tenho que manter a compulsão. Mano, ria, seja verdadeiro, né? É muito mais legal eu falar, por exemplo, que eu vejo uma série e pulo a cena de sexo, porque eles vão ver a mesma série e o que eles vão fazer? Eu não vou estar lá com eles, mas eles têm que saber o princípio. Sim. Vou falar, não assistam as séries que não sei o que, blá blá blá. Isso. Mano, eles vão assistir. Na moral, no Netflix hoje eu não consigo assistir nada. Aí eu vou falar, mano, desliga o Netflix. Alguns vão desligar, outros não. A maioria não vai, na verdade. Mas se nós ensinarmos que, mano, o que você tá vendo, o que tá entrando pelos seus olhos, né? Isso vai te influenciar. Ensinar o princípio, exatamente. Né? Aí eles vão falar, poxa... Do que falar faz ou não faz, né? Pode ou não pode. Exatamente. Essa aqui pode, essa aqui não pode. A regra é muito fácil. Em alguns casos a gente tem que colocar. Porque as pessoas não têm maturidade, até os adolescentes não têm maturidade. Talvez alguns... Mas a maioria, se você jogar o princípio... muitos já vieram falar, tem que namorar ou não tem. Aí você joga o princípio e fala, acho que não é melhor agora, né? Já vieram me perguntar algumas vezes de namoro. Eu falei, você tem dinheiro? Seu pai deixou? Qualquer outro? Você tem bastante tempo, né? Ou é isso que você quer fazer? Não é. Então... Tipo, nenhum dos três bate, né? A pessoa olhou assim e falou, não é o momento. Do que eu virar e falar, só pode a partir... Calma. Não, e até mesmo com jovem. Às vezes vem perguntar isso. Mas você tá bem emocionalmente pra namorar? Porque às vezes não tá. É verdade. Você tá bem resolvido com o seu passado pra namorar? Verdade. Porque às vezes não tá também. Sim. Você quer casar? É seu projeto, casar logo e tal. E nenhum dos três bate com um jovem de 28 anos. É verdade. Então não é só uma realidade pra adolescente. O princípio se aplica até pra jovem, né? E é verdade, isso é muito louco. Até a gente tem que ser muito transparente com essa questão do que é sacro e profano, né? Outro dualismo da vida. Sim. Do que eu faço coisas aqui que eu não faço lá fora. Até nisso a gente precisa ser muito autêntico, né? Sim. Muito autêntico. Por exemplo, a gente fala... Tipo, tu direto, vai orar ou faz alguma... Ou durante a pregação eu vou falar sobre santidade. Eu falo mesmo, cara, você não pode ser viciado em pornografia, em masturbação, você não pode... Aí você fala, falou essa palavra de puta. Tipo, é bizarro. Muitas vezes eu já vieram até falar, nossa... Pesado, né? Mas é o que eles ouvem lá fora. Eles sabem isso. Eles estão recebendo vídeo pornô no WhatsApp. Sim. Pega o grupo desses moleques dentro da escola mano, pra você ver. E aí? Eu recebo, por exemplo, eu tô no grupo de algum grupo que as pessoas não são cristãs. Chegou uma figura... E até de cristão eu recebo em algumas figurinhas pesadas. Eu falo, mano, o que esse maluco tá me mandando isso aqui, velho? O que eu faço? A primeira coisa que eu faço é apagar, mano. Aí eu falo, por quê? Porque, mano, eu não quero isso pra minha vida. Sim. Tem grupo que eu nem saio, eu só apago aqui, ó. Apaguei. Continua vivendo, né? Eu falo, se nós ensinarmos esses princípios, né? Princípios reais, não legalismo. Ser autêntico. Sim. Isso é muito louco, mano. O Craig Groeschel fala isso. Ele fala que nós não precisamos... Para nós guiarmos as pessoas, elas não estão à busca de líderes perfeitos. Sim. Eles estão na busca de líderes reais. É verdade. De líderes que erram, que falham, que querem melhorar, que estão aí no processo. E é muito louco porque, tipo, você já sabe, a gente fazia um trabalho lá na Bíblica de evangelização em escolas públicas, muito legal. Era bizarro. A gente encontrava geralmente em periferias. Então a gente ia lá pro Capão Redondo, a gente ia lá pro... Mano, quebrada da quebrada. E vocês viam que a ânsia deles era a mesma. Tipo, não importa a condição social, não importa qual o contexto a pessoa está inserida, a ânsia é igual, as dificuldades são iguais, os contextos são iguais, os problemas são iguais. E, tipo, eles têm muito acesso a muita informação, são bombardeados. E eles têm que entender que no meio disso tudo, a Bíblia não pode estar disputando a atenção deles. Sim. Sabe? Não tem que ser mais um feed que eles rolam ali só para disputar a atenção deles. Tipo, a Bíblia, Deus, Jesus e tudo que diz respeito à fé, que na verdade não tá lá só para chamar, é para ser o principal. Sim. É para ser a base. É para ser vivido, né? É para ser vivido e o resto vai ser resto. E o resto você vai adicionar na sua vida conforme for passando o tempo. E esse também é um dos desafios, né? Mostrar isso para eles. É muito legal. Se a gente for... Quando eu penso, o que os adolescentes, né? Quando nós pensamos, o que os adolescentes vão aprender num ano, num bimestre, num semestre, né?
a gente planeja com bastante tempo, é até legal porque quem trabalha, quem serve, quem tem que ter o principal ali são os adolescentes, né? Eles têm que colocar os talentos dele pra agir. Então tudo tem que ser muito programadinho. Sim. Então, por exemplo, na medida do possível, né? A gente planeja com antecedência os estudos e a pregação para que eles possam ter tempo de fazer o que eles têm que fazer, né? Sim. E se sentirem à vontade, terem tempo de errar para acertar, fez uma arte, fez para acertar. Mas a gente tenta ser muito equilibrado para falar, qual que é a importância da Bíblia? Por que eu tenho que crer na Bíblia? Sim. Por quê? E sempre voltar nisso, né? De novo. São coisas simples. Por que eu tenho que crer na Bíblia? Por que ela foi inspirada por Deus? Não é só mais um livro? Aí se eu pensar, é só uma resposta que eu sei fácil. Mas o nosso perfil de igreja são pessoas muito novas convertidas. Isso é muito louco, é apaixonante. Então você pensa, talvez alguns pais sejam novos convertidos. A gente conhece pais de adolescentes que se converteram no dia seguinte que os filhos vieram no UP, no culto de domingo. Então, aí você fala, essa base não vai vir de casa, né? Talvez, ainda. Quem tem que responder a pergunta, por que eu tenho que crer na Bíblia? A gente tem que ter isso. Nossa, missões? O que é missões? Eu, da minha família, eu tinha missionários, o avô da Mi, a obra missionária era muito presente. Então a gente tem isso vivo. Então cabe a nós explicar para ele por quê. Então cada princípiozinho desse mostrar para eles de forma clara e na língua deles por que a gente faz isso, né? E não só... é importante, exatamente. Que é não só um evangelho histórico, né? O cultural, veio de berço. Muitos não vão ter isso. Sim. E aí vai a sua pergunta, a resposta para sua pergunta. Por que eles têm que crer na Bíblia e ela tem que ser inerrante? Por que a gente, é muito claro, mas por que para eles tem que ser? Aí é trazer para a linguagem deles que, por exemplo, Paulo lá atrás, a gente se incomoda com certas coisas morais, mas lá atrás era muito mais escrachado. Sim, muito. Era muito mais escrachado. Do Império Romano. Exatamente, era muito escrachado. Se você estudar a época, você vai ver que... Aí você fala, a Bíblia era suficiente lá e ela é suficiente aqui, né? Sim. Ela tem, a revelação tem esse caráter tanto progressivo, aí a gente entra em outros detalhes, mas também ela tem uma aplicação no hoje. E aí as pessoas acham que não, os contextos da modernidade transformam o que a Bíblia diz, porque naquela época era diferente. Não, naquela época era pior. Sim, exatamente. Estuda historicamente o que foi o Império Romano, você vai ver que coisas relacionadas à opção sexual, enfim, uma bagunça que era na época, já existiam. E até promiscuidade. Aí você fala, nossa, pornografia. Hoje os caras estão filmando. Não, era orgia, os caras faziam parte, normal. Antes era o rei, o presidente estava fazendo. Hoje a gente tá vendo na rede social, qualquer outro lugar. Né? Mas querendo ou não, existe uma cultura cristã que deixa as coisas um pouquinho mais tranquilas, né? Que a nossa geração vem de uma cultura cristã. Então, não é hoje que a Bíblia precisa se adaptar a questões modernas. É o contrário, né? É o contrário. É as questões da nossa vida que precisam se aperfeiçoar a Bíblia. E é um aperfeiçoamento, porque principalmente eles que estão numa fase de sair do colégio para ir para a faculdade. Sim. Essa fase de confronto aí, de tudo que você acredita. Principalmente quando entra na faculdade. Você senta lá e o professor, ele quer confrontar tudo que você acredita. Vou ser polêmico, hein, Rafael? Vou ser polêmico. Quando as pessoas vêm, eu ouço muito isso, falar, o adolescente entra na faculdade, ele se desvia. Eu falo com total certeza, ele se desvia porque não ensinaram o evangelho claramente para ele e o evangelho que ele consiga aplicar em todas as áreas da vida dele. Sim. É que não vamos usar os nomes chatos. Quando você vê, né, até na situação que a gente vive hoje, na nossa realidade. Se a gente for ver, por exemplo, os professores de filosofia, de um tempo pra cá, a academia, os professores têm sido pastores, cristãos. Então, você fala, caramba, os professores de filosofia cada vez mais são cristãos, o que está acontecendo? Mas, por outro lado, os nossos jovens, eles não conseguem enxergar o evangelho sendo aplicado, os adolescentes, no dia a dia. Então, por exemplo, quando alguém me vira e fala... eles não usam esse nome, né? Sim. Mas na escola inteira, durante todo o fundamental e o ensino médio, nós somos ensinados que Deus não está na equação. Sim. E que ciências, história, tudo isso naturalismo, e eles estão impondo algo ali, né? Eu brinco que não tem neutralidade. Você está absorvendo algo, você precisa decorar e você precisa passar na faculdade. E eu fico pensando, a igreja consegue falar sobre isso de qual forma? Então, às vezes a gente vem e fala, Deus é amor, mas e aí, que Deus é esse, né? A gente falha muito na defesa da fé. Sim, é verdade. Que o nome chato é apologético, mas não importa, o nome chato a gente deixa pra lá. Sim.
Mas é isso, é a defesa da fé. É a treta da fé. Exatamente. Porque é uma batalha que a gente tem que entrar. Precisa como saber. Cristianismo. São os dons numa mão, a palavra na outra. Sim. E saber aplicar isso no dia a dia. Com certeza. E aí eles não sabem aplicar. Aí vem alguém e, por exemplo, vai falar sobre feminismo para eles, para os nossos adolescentes e que estão entrando na juventude. E falam, isso aqui é a resposta para isso, para isso, para isso. Faz sentido, né? Um pouquinho, é um princípio que veio do cristianismo. Mas no todo não faz sentido. Sim. Mas aí ele não foi instruído na verdade e como aplicar a verdade. Porque aí ele já vai, se ele sabe, por exemplo, o que a palavra diz, sabe o princípio da palavra, sim, ele vai olhar pro feminismo e ele vai falar, poxa, tanta coisa que estão falando aí sobre defesa da mulher, sobre a mulher ser bem tratada. O evangelho trata perfeitamente. Todo, né? O evangelho já abraça, ele faz perfeitamente. É um exemplo, a gente até brinca que os ismos, você só pode crer em um. Né? O cristianismo, né? Ou é um, ou você não crê em nada. Sim, é verdade. E aí você fica abraçando um monte de coisa, aí eles viram uma colcha de retalhos no começo da faculdade, vão absorvendo um monte de coisa e falam, nossa, eu nunca ouvi isso. Eu só ouvi que Deus é amor, que Cristo morreu por mim na cruz, mas como eu aplico isso no meu dia a dia? Sim. Aí eu penso, eu preciso escolher uma profissão, mas e aí? Eu vou pro meu chamado, eu vou pra profissão. Eu entro na faculdade e falo, nossa, eu não consigo agradar a Deus com o que eu tô fazendo. Tipo... Aí alguém não ensinou pra eles o que assim? Os 3 mandatos. Que ele tem um mandato de cultivar a terra, Deus colocou ele aqui pra ser excelente. Sim. E que ele tá agradando a Deus, ele não precisa ser um médico pra se sentir lá fora satisfeito no chamado de Deus. Que tipo, lá eu consigo salvar vidas. Ele pode ser um engenheiro, ele pode ser um professor, ele pode ser qualquer coisa. Na profissão dele um e agradar a Deus. atendedor de telemarketing. Exatamente. Às vezes que o professor também tem uma parte nobre ali, mas um atendente de telemarketing que é odiado. E ele vai agradar a Deus. E ele vai agradar a Deus sendo o melhor atendente de telemarketing que ele conseguir. É verdade. E é bizarro isso, porque realmente existe uma separação muito clara na cabeça de todo mundo que o que acontece da porta da igreja para fora é secular, essa é a palavra que gostam de usar, e o que acontece da porta da igreja para dentro é santo, é sagrado. Verdade. E não existe divisão do profano e do sagrado. Não existe. E aí eles vão dividindo isso e chega na faculdade e eles falam, tudo bem, eu pego a minha fé e guardo no meu bolso. Porque na sociedade que a gente vive, fé no bolso não pega nada. Não incomoda ninguém, agora, né? Tira sua fé do bolso. E aí vai gerar problema, vai gerar conflito, né? Mas eles precisam ser habilitados e versados a discutir no mesmo nível. Sim. E saber amar e saber discutir da forma correta. A gente falou esses dias, né? Não adianta... Você tem que estar muito pronto para defender a sua fé em amor, porque o que sua fé fala é em amor. Sim. Então, por exemplo, alguém chega para falar alguma coisa, ou o professor da faculdade fala, você tem que estar muito bem habilitado para conseguir responder isso. E não tratar... Porque, assim, esse eu acho que é o equilíbrio mais difícil de se ter. Geralmente, quando as pessoas partem para um campo de discussão, elas partem para o campo da discussão moral e não das ideias. Tipo assim, eu tô discutindo quem você é. Mas não eu não tô discutindo quem você é, eu não tô contra você, eu não tô lutando contra alguém. Você não quer ganhar a discussão, né? Você quer ganhar o coração da pessoa. Exato. As minhas armas não estão apontadas pra ninguém. Eu tô falando sobre a ideia. Sim. E a ideia é do evangelho, é da cruz, é da salvação. É verdade. E quanto mais amoroso você for na sua vida naturalmente... Quando você pregar, as pessoas não vão ser tão resistentes, porque você já vive aquilo. É verdade. E aí eu acho que o desafio é viver. É verdade. Porque quando você vive, quando você prega algo que é incômodo, as pessoas já te conhecem. Elas falam, puxa, o Gu tá falando algo pra mim que gera incômodo, mas ele já foi tão amoroso comigo tantas vezes... Muda muito. Que, assim, eu não posso chamar ele de intolerante, porque ele não é intolerante. Ele tá tendo um ponto aqui de divergência comigo, mas ele é muito amoroso. Sim. Então eu acho que esse que é o desafio do cristão nessa esfera aí, da faculdade, do trampo. É verdade. Você mostrar Cristo antes e quando você for dar no meio, vai ser em amor. E até na parte, eu vejo que muitos entram na faculdade e eles vão lá sem estar preparados nessa questão. Sim. Eles se deparam com muita coisa e coisas que aparentemente parecem ser legais, mas lá no fundo eles vão colher consequências. Uma vez eu li num livro de missões, quando começou o Dunamis, o Pocket, lá no Mackenzie, eu fiz Mackenzie, e eles contam e falam como se desenvolveram e tal, e eu me apaixonei por aquele livro, achei muito legal, acho que Campos em Chamas. E eles falam, e eu pego com a minha realidade da faculdade, os caras entravam lá e viam coisas que eles não viam em casa,
no dia a dia, tipo, não só a promiscuidade, não só coisas morais, sair pegando todo mundo, transando com todo mundo, mas beber, uma falsa sensação de liberdade. Sim. E isso parecia que completava eles, mas no fundo... Não completa. E vai colher consequências. Gera frustração. Aí eu pego o nosso adolescente, ou jovens, né, que estão entrando na juventude, e entram na faculdade, e aí os caras veem aquele, nossa, coisa gigantesca. Mas se ele já for preparado, fica mais fácil, né? Sim. Tipo... Não ilude eles, né? A gente brinca, né? Eu vi isso há um tempo atrás, que, por exemplo, o nosso evangelho é muito do... Quando você vai no McDonald's, minha esposa gosta de Coca Zero, eu gosto de Coca normal. Hoje a embalagem é de plástico, né? Sim. E aí eles colocam um negocinho em cima cinza, eu acho. Um adesivinho. Só pra... Mas quando não colocam. E aí eu viro pra pessoa no dia a dia e falo, como você sabe que é Coca Zero e Coca normal? Eu falo, experimenta. E com o evangelho é a mesma coisa. Como você sabe que é o evangelho? Mano, você tem que experimentar. Sim. Mas não. Você pode explicar pra pessoa na língua dela, ou os nossos adolescentes podem explicar o que é o evangelho. E aí que a gente esbarra. Será que eles foram bem preparados? Talvez eles se perdem lá porque eles não foram preparados, né? Entendi. E aí você fala, mano, só experimenta. Calma, dá pra explicar também. Experimenta. Calma, é experimentar e saber o que vocês estão fazendo. Não é só buscar experiência ali, que é o que eles estão buscando, sim. Experiência. Que é muito importante. Que é importante, que a gente não abre mão dela. O Tim Keller também fala sobre isso, fala sobre o poder da experiência. Sim, isso muda muito. É ela que gera um estalo, às vezes, nas nossas vidas. Mas a experiência sem entender, ela vai ser só um arrepio, sabe? É bizarro. E ela vai talvez passar e não vai mudar a sua vida, não vai mudar a maneira como você vive. Aí conhecendo os princípios da Bíblia, conhecendo, aplicando, testando. Mano, a gente testa muito o que Deus fala. Vai dar certo mesmo? Principalmente adolescente. Será que vai? Será que vai? O cara tá falando, não sei o que, vou testar. E aí dá certo, porque é lógico que vai dar certo. Sim. A Bíblia foi escrita há milhares de anos. Exatamente. Sempre deu certo, Deus sempre honrou a vida dos seus filhos. Então, tipo, eu acho que é esse trabalho que vocês têm feito de tentar preparar o jovem para essa fase, o adolescente no caso, né, para essa fase da juventude ali, é muito louco, porque eu vejo que próximas gerações serão abençoadas a partir disso. Sim. Por exemplo, hoje nos jovens, o nosso trabalho é lidar com adolescentes que não tiveram essa base. Sim. E que chegaram. Chegam machucados, chegam frustrados. Uns chegam bem. Muitos chegam bem, graças a Deus, mas muitos, por exemplo, têm um problema emocional seríssimo de relacionamentos. Exatamente. Namorou com um, namorou com o outro, aí se separou, aí juntou, aí não sei o quê. Mano, arrebentado na área. E aí você fala o quê? Você tem que ensinar os princípios novamente. É verdade. Só que aí é um degrau até maior, né? Quando porque lá atrás... machucados, né? Isso, exato. Porque aí agora tem comparação... Porque agora tem frustração, agora tem experiência, tem medo, porque agora tem medo também. Tá marcado. Tá marcado. O adolescente não, se você ensina bonitinho, ele não precisa sofrer aquilo. E a Bíblia, isso é muito legal, né? A Bíblia nos ensina pra gente não precisar errar. Sim. Eu já ouvi uma vez, e eu discordo plenamente, que os meus erros, né? E as minhas falhas foram... quem me construiu, né? Ou foram eles que me construíram. Eu discordo totalmente. Sim, plenamente. Se eu não tivesse errado, falhado do jeito que você falhou e evitado muitos erros que a Bíblia deixa claro pra você não cometer, você seria alguém muito menos frustrado, machucado, cheio de marcas. Sim. Você pode aprender, amém. Pode, mas aprende com o erro dos outros. Não precisa aprender com o seu, né? Não precisa. Não, e graças a Deus na minha vida, principalmente na área sentimental, por exemplo, foi uma luz que Deus me deu que eu aprendi com o erro de outras pessoas e não sofri. Verdade. É uma coisa que eu posso falar assim, coração livre. Deus, eu não sofri por amor. Obrigado. Obrigado porque eu fui calmo na hora que tinha que ser. Sim. Abri mão na hora que eu tive que abrir. Esperei a pessoa na hora que precisou esperar. E quando a pessoa chegou, soube tomar as decisões com a pessoa e tal. E, mano, você vive bem. Você vive um casamento tranquilo, feliz e tal. É o que você falou, a gente ensina com exemplo também. Sim. E outras áreas que eu errei. E que eu viro pras pessoas e falo, mano, não faz que nem eu fiz, pelo amor de Deus. É verdade. Vai ser feliz, A gente brinca, Rafa, por exemplo, tem pregações que eu falo assim, porque Davi fez tal coisa, aí eu falo, quem aqui conhece a história de Davi? Porque a pregação dura 15 minutos, 20 no máximo, estourando assim. Quando tá muito empolgado, aí vai mais. Mas a ideia é ser curtíssima mesmo. E no Connect a gente é mais prático e tal, porque eles não conseguem ter muita atenção. Nem a gente consegue. Tem dia que eu tô moscando, mano. Demora muito, é muito difícil.
E alguns não levantam a mão porque eles nunca ouviram falar sobre Davi. Nossa. Nunca ouviram falar sobre José. Aí você fala, mano, que coisa apaixonante. Sim, mano. sim. É um evangelho do zero. E isso é muito legal, mano. E é bizarro. Teve uma vez que eu tava estudando pra pregar, acho que era nos jovens mesmo. E aí eu ia começar a falar um assunto. E aí Deus me falou, olha, vai lá, volta, dá uma introdução, explica o contexto, né? Faz tudo. Sim. Aí Deus, não, mas de novo esse assunto. Tipo, pra mim, óbvio, era cansativo, sabe? Tipo, por que Deus matou? Tem os profetas lá. Sim. Por que ele usou, tacou fogo? Porque parece ridículo a gente ter que todo explicar mundo depois, né? A base de novo. Não, tacou fogo tem no que explicar. Matou todo mundo depois. E fala, Deus faz isso? Por que Deus tem que manda... Explicar. Por que tem uma terra prometida? Por que na entrada da terra prometida Deus mandou aniquilar todo mundo? Uma pergunta que a gente teve e eu achei muito louco por que Deus escolheu Israel? E aí? Se eu for pensar... Por que Deus escolheu Israel? Nossa, Israel era um povo bom. Não. Nem um pouco. Não era bom, pecou tanto quanto os outros. Sim. Foi tirado da própria terra, levado como escravo, fez tudo isso. Aí, é muito legal isso. Você olha e fala, mano, era pra um exemplo. Sim. Pra que todos fossem como Israel, né? Como que é? Até fala, pra que todos olhassem, fala, como feliz é aquele que tem a terra, o lugar que tem Deus como seu Senhor, né? A pessoa que tem Deus como seu Senhor, o povo. Também. Falei todas as palavras menos povo, né? Mas... E é isso, é um exemplo. E a gente consegue trazer pra hoje. Mano, tem muitos e muitos exemplos. Você vê exemplos, do ciclo de Israel de Juízes, que é a nossa vida. A gente tá bem com Deus, tá felizão, não sei o quê. Aí peca, aí fica mal. Aí às vezes acontece alguma coisa, deixa desconfortável, aí se arrepende, aí volta. Aí você fala, e essa pergunta é uma pergunta ingênua, se eu for pensar da nossa ótica que cresceu na igreja. Sim. E não é nem que se orgulhando disso, vai falar... Mas Deus nos chamou pra pregar o evangelho, claro. Por exemplo, quando a gente vai pregar sobre Davi, isso é muito legal. Eu posso pregar sobre o Davi corajoso, que matou Golias, mas eu posso pregar sobre o Davi, que não conseguiria matar Golias sem Deus. E aí eu fico pensando, qual que é a moral da história? Eu tenho que deixar claro pros adolescentes que a moral da história não é a coragem. Pode ser um princípio ali, é muito legal. Mas é um Deus grande que usa alguém falho, alguém pequeno. E isso em todo o Velho Testamento. Se eu for pensar, nossa, é tão difícil eu entender o Velho Testamento, mas pela ótica que você colocar, eles vão entender e vão aplicar pra vida deles. Porque aí eles vão se enxergar, puxa, eu sou pequeno e tem um gigante na minha frente. Eu posso ser corajoso. Eu tô com medo. Eu tô em nome de Deus, isso é muito legal. Exato, mas, puxa, eu tô com medo, eu não sou corajoso que nem ele era. Sim. Mas eu acho que se Deus fez com ele, ele pode fazer comigo também. É verdade. Você coloca ele na história de uma outra forma. Sim, né? Isso da muito hora. louco. E é o desafio da pregação hoje, para jovens, para adolescentes, é fazer eles entenderem que a Bíblia é real, de fato. Sim. E que as experiências que todos esses homens viveram, eles podem viver. É pra gente também. É capaz de viver, é capaz de viver cura, é capaz de viver milagre, é capaz de viver transformação. É capaz de viver o extraordinário e é capaz de viver o comum com Deus, que também é extraordinário, é incrível. É verdade. E eu acho que esse é o nosso maior desafio aí. E dentro disso, dentro de tantas coisas que a gente tem falado aqui, qual é uma palavra assim que você quer deixar para jovem, adolescente, uma coisa assim que para você tá importante no momento, sei lá? No momento? Mano, eu acho que... Eu falei isso com o pessoal da nossa equipe, né? Eu ouvi um missionário falando isso há uns dias atrás. O que mantém um missionário no campo missionário, né? Sim. O que mantém um pastor no pastorado? Pastoreio, sei lá. Eu acho que os dois se encaixam, acho. O que mantém, né, alguém firme? O que mantém a gente firme no dia a dia? Sim. É a firme certeza de quem chamou a gente. Não é uma igreja estruturada por trás de um missionário que está na África. Sim. Não é uma igreja por trás de um pastor que está servindo em tempo integral. Não é isso. É a certeza de quem chamou a gente, né? Sim. Porque o preço é muito caro. Eu, por exemplo, um jovem ou um adolescente que fala, não vou fazer isso porque a Bíblia fala que não, por quê? É porque eu sei quem me chamou, quem mudou a minha vida, é isso mesmo. Se eu for falar, não vou fazer isso porque vou colher consequências lá na frente. Quem acha que tem sangue frio... não vai... Alguém pode ter. Vai abalar. Eu não, a minha decisão é porque Cristo morreu por mim, mano. Ele realmente me amou, me chamou, transformou a minha vida. É por isso que a gente faz o que a gente faz, né? Sim, é verdade. E se a gente se lembrar de quem chamou, eu acho que isso é muito mais louco. Forte. Legal, isso é bom até pra mim, Deus falou comigo agora. E é uma coisa que a gente tem que se reanimar todos os dias. É verdade. Né? De, mano, Deus me chamou, Ele que me chamou, Ele que me escolheu, Ele que me trouxe até aqui. E vambora. Eu acho engraçado que Tim Keller, né, na igreja que ele tem,
lá nos Estados Unidos, ele tá numa metrópole, né? Sim. Ele tá num lugar onde as igrejas históricas, como a dele, entre aspas, estavam diminuindo quando ele implantou a igreja, e a dele cresceu. Aí, é muita brisa aí, se eu fui pensar qual que ele tá fazendo diferente. Se a gente pensar na nossa igreja, uma igreja jovem, nasceu na pandemia, aparecem adolescentes, tipo, 6 numa, 8 numa outra semana, aí já teve semana que teve 38, aí você fala, da onde que eles estão saindo? A maioria nunca pisou numa igreja. Sim. Isso é um evangelismo gigantesco, né? Sim. Isso é muito louco. É o campo que Deus nos chamou pra correr, né? Pra irrigar. E eles têm vindo até nós, né? E a gente tem que ter muito zelo, mano, muito cuidado. E não achar que o evangelho é nosso, é da nossa forma, né? A gente tem que ter o coração muito ensinável, isso é muito louco. Verdade. Porque senão você vira um tiozão que tá tentando ser... ou tá tentando ser um adolescente, não é isso, mano. Eles não querem enxergar isso. Não. Eles não querem que você seja igual a eles. Porque eles sabem que não vai ser, vai ser esquisito. É verdade. Você tem que ser você, do seu jeito e tal, e pregar da maneira como Deus te chamou pra pregar. E eu já tô falando demais, né? Mas acho que o último, não sei se tá acabando, tá com cara de que tá acabando. Acho que sim. Ou não, tá? Nossa, tem tempo. Qual que foi o máximo que vocês já tiveram? A gente já fez 1h20, né? Caramba. Nossa, o pastor fala, né? Não, mas é da hora, é isso aí. Se eu falar, por exemplo, do Ministério de Adolescentes, é um ministério que as pessoas entram com data de validade pra sair. Sim. Mano, isso também é apaixonante, né? Alguém que tenta segurar, falar, não, mano, entrou e saiu e vai dar frutos. Sim. Eu olho o culto de domingo assim e eu fico reparando, todos os adolescentes servindo assim, eu sinto mais alegria do que eu servindo, tá ligado? Da hora. Isso é sensacional, porque é quem vai ter vigor, quem vai ter tempo, quem vai estar aprendendo e quem tem que ter oportunidade pra servir ali cada vez mais. Sim. Então é isso, a gente tem que ter disposição pra servir a igreja local. E tendo ciência que eles vão sair do infantil e vão ir pro New, e isso é a melhor coisa que pode acontecer. E esse ciclo eles foram marcados, né? Eu brinco que a gente não quer Peter Pan, tá ligado? O cara que tá lá, mano, 25 anos, não quer sair, isso, né? Não é isso. Vai embora, vai ser exatamente. chutado, né? Tem que ir pro Connect mais velho, tem que se relacionar com pessoas da idade deles, tem que sonhar com coisas da idade, né? Porque senão não adianta você ficar vivendo a realidade do top do rolê lá, né? Ser o reizinho do rolê, né? Que é gostoso. Oxe, tenho 26 anos. O de 12 vai me ouvir. O de 12 vai olhar e falar, nossa. O de 12 vai olhar pro 18 e falar, nossa, caramba, vai sempre ouvir, né? Vai sempre respeitar, né? Mas não é isso, né? Ele tem que estar num ambiente onde ele cresça. Isso é muito legal. Da hora que até vocês estão treinando eles pra serem futuros líderes, líderes de grupo, futuros pastores, futuros mestres. E tipo, que nem eu passei uma fase do IMT, eu fiquei no IMT de 2013 a 2019. Sim. E aí eu fui acompanhando essas mudanças de geração e era muito engraçado, porque entrava uma turma nova, mano, eu tinha que me atualizar assim, ó, bruscamente, porque a mudança era muito rápida. É verdade. E aí eu, tipo, lidava com pessoas da minha idade no princípio, porque eu me tornei líder, eu tinha 22. E aí depois eu com 28 já, eu ainda tava lá, 27, 28 eu tava lá ainda, entrava de 18. Novinho, e aí eu já, mano, era uma diferença brusca, assim. E aí lidar com eles, saber as dificuldades, é diferente. Então é um F5 todo dia. Sim. É um F5. E a última turma que eu peguei é, tipo, das gêmeas, a Júlia, a Giovana, a Livinha, o pessoal, que né? Hoje já tem 20 anos. Que hoje já tem 20 anos. E aí você fala, mano, é muito da hora, mano. Eu não sei vocês, mas eu achava incrível. Eles chegavam, aí vinha com os papos, aí eu falava, meu Deus, que bagulho louco. E eu acho que isso é um motivo de prazer pra gente, né? Discipular essa galera é um prazer. Não, é verdade. Tipo, e ver eles crescendo. Tipo, aí é legal você ver hoje, por exemplo, alguns deles dando fruto. Você fica muito feliz, mano. Você fala, meu Deus, eu conheci essa pessoa, era um acéfalo. E hoje tá dando fruto, hoje prega, hoje é líder, hoje tá, pô, vivendo vida, casado. É verdade. Tipo, eu fui líder da Mari de Ávila. Hoje é casada, mano. Aí você fala, mano, que da hora. Conheci adolescente, conheci fazendo xixi na fralda. É muito legal isso. Eu acho que talvez vocês vão ter mais nos próximos anos, né? Mas eu acho que é tipo o Alex vendo você hoje. Sensacional. Imagina o sentimento dele, quando a gente recebeu o convite para ser líder de adolescentes, uma das primeiras coisas que a gente fez foi passar horas com o Ale. Que da ele hora. Contando as experiências. Ele chegou lá, ele me deu um livro. Porque realmente a gente precisa aprender com as pessoas que já passaram pelas mesmas coisas que a gente. É verdade. Isso é muito louco. E você me falou disso dos adolescentes, geração que vai, geração que vem. E, mano, eles entram sem saber os talentos e saem
muito bem encaminhados. Sim. E aí vão vir outros que não conhecem os talentos. Sim. E aí você volta pro zero lá. Louco, e é mano. da hora Isso demais louco, isso. Isso é muito louco, isso é apaixonante. É muito legal vocês verem eles descobrindo, caramba, eu acho que Deus quer me usar nisso. Isso é muito legal. Uma vez eu tava conversando, acho que com a Júlia, a gente falou pra ela ir pregar numa igreja. Uhum. E aí ela falou que ela nunca sentiu tanto medo na vida dela. Eu senti muito medo, não sei o quê. E aí ela falou que quando ela subiu e começou a falar, veio uma forte convicção dentro dela. Foi pra isso que eu te chamei. Que da hora. E aí você fala, mano, é isso. É a pessoa descobrir aquilo que Deus chamou ela pra fazer. Sim. E, tipo, todo aquele nervosismo meio que... Não é que passou, né? Mas, tipo... deu lugar a um sentimento de, mano, eu tô fazendo o que eu fui criado pra fazer, tá ligado? Verdade, isso é ótimo. E são descobertas que a gente vai proporcionando a galera que são coisas que a gente um dia viveu. Sim. E quer que eles vivam também, essa descoberta. Se eu for pensar, por exemplo, eu não queria cantar, ficar o meu violãozinho de boa. Sim. E alguém virou pra mim no começo da adolescência e falou, não, você vai cantar. E foi andando, né? Foi progredindo. Então nós enxergamos os talentos neles, né? Sim. Isso é muito legal. E falar de geração é falar de crescimento, né? Então, se tem alguém estagnado, pelo amor de Deus, tem alguma coisa tá errada. Ou se tem alguém olhando e falando, nossa, aquela época que a gente tava, eu brinco comigo, nossa, a época era que eu tava muito boa, na adolescência era maravilhosa. E tá Fala, foi ótimo, mas não voltaria nem a pau. Sim, eu também não. O que tem pra frente é muito melhor, né? Então acho que geração é isso. Se você não tá olhando pra frente, então é uma coisa estranha. Sim. Eu brinco com o pessoal. As fases que a gente passa, se você é muito nostálgico, ao ponto de a saudade do passado é mais importante do que o frio na barriga do presente e futuro, tá errado. Tá errado. Porque seus melhores anos não são do passado, são os próximos. Deus tem algo maior pra nós. E é da hora isso. Se você tá, tipo, se sentindo estagnado em algum momento, acorda aí pra vida, mano. Sim. Deus tem mais pra você hoje, agora, pra você começar a fazer, descobrir e tal. Então é sempre uma nova descoberta, sim, né? É sempre. É claro que eu acho que com eles esse desafio é um pouco menor. Porque eles estão numa fase que, sim, não tem como não ser assim, tem que ser, né? Tem que ser. Mas, tipo, jovens, assim, geralmente, que são mais velhos, às vezes dá estagnada assim, fala, putz, adolescência que era legal. Ou pegava lá na Bíblica mesmo. O pessoal, nossa, nos teens foi a melhor fase da minha vida. Sim. Fala, não, mano. Foi, na época foi. Na época foi, mas não é pra ser. Foi melhor, né? Exato. A próxima tem que ser melhor. Sim. E as descobertas melhores. E hoje, pra mim, a minha fase de casado é muito melhor que a fase de solteiro. É verdade. Não tem comparação. E assim vai ser quando eu tiver filho, enfim, e outras coisas que Deus tiver pra gente. É verdade. Então, vamos crescer. Acho que essa é uma boa dica que a gente pode dar tanto pra jovens quanto pra adolescentes que estão ouvindo. E aprende quando é adolescente, né? Senão vai estar fazendo coisa de adolescente quando tem 30 anos nas costas e fica feio, né? Aí dá mó trabalho pra nós. Fica faz feio. isso não. Aprende quando é a hora de aprender, né? Dá mó dor de cabeça, você não tá ligado como isso dá dor de cabeça. A gente é supervisor de grupo, pega uns grupos, o pessoal lá, 35 anos, parece adolescente, mas, querido, aprende quanto não faz tempo, isso mais não, misericórdia. É verdade. Não, mas amém. Mas dá pra crescer, irmão, amém? Dá Melhor mesmo. isso aí. É verdade. Gu, muito top, mano. Que bom. Muito top. É nóis. Curtiu? Queria falar que eu achei que a xícara ia ter meu nome, mas tá escrito o nome do ministério. Gustavo, né? Não, me iludi. Ou Naville. Tirou da caixa, eu falei, nossa, mano, meu nome. Nossa, você é louco. Cara, a gente só lava e dá pro próximo convidado, né? Exatamente. Não é brincadeira, não tô reclamando não. Não que eu tô reclamando. Não tá, só fez 15 reclamações. Esse foi mais um Up Talk, viu? Semana que vem a gente tem brincadeira. Gustavo abriu um protocolo aqui de reclamações. Eu tô fazendo merchan, né, mano? Tá voltando. Tô fazendo merchan. Não, e outra, adolescentes, todos os sábados, 6 horas da tarde. Todos os sábados. Up, venham aqui, colhem. Se você não cola, tem que colar, tá errado. Se seu pai não te traz, enche o saco do seu pai. Exatamente. Pega um busão, um Uber. O Gustavo, que é líder, não vai falar isso porque, né, ele é o certinho. Mas eu vou falar. Mano... Quem dera se eu fosse certinho, né? Mete o psicológico no seu pai. Eu fazia isso pra minha mãe. Mete o psicológico. Fala pra ele, ó, se eu não for pra igreja hoje, eu vou te dar trabalho daqui a uns anos, né? Eu falava, mano, eu tô querendo ir pra igreja. Eu poderia estar me drogando, eu poderia estar enchendo a cara, eu poderia estar sendo loucão. Tô indo pra igreja, você quer achar ruim? Parava na hora, falava, amém, vai pra igreja, dou carona, pago Uber, faça o que for. Então pais levem também, né? Pais, pelo amor de Deus, leva filho pra igreja, você é louco. Isso daí vai te... Ô, misericórdia, viu? Não vou nem falar mais, porque eu já falei.
a minha cota. Então, todo sábado, 6 horas, colhem no Up. Todo último sábado do mês tem New. Quem é adolescente quiser ficar lá no New também pode ficar. Talvez não vai entender algumas coisas, algumas piadas. Ou vai, na verdade, vai. Esse que é o lance, eles entendem tudo. Exatamente. E, mano, é muito da hora mesmo. Gu, é nóis. É nóis. Fica com Deus, obrigado. Beijo pra mim. É nóis, manda um beijo pra galera lá do Up. E, gente, esse foi o nosso resenha. Fiquem com Deus. E eu já dei todos os recados, então não precisa falar mais nada no final. Deus abençoe e é nóis. É nóis.